Fala rapaziada, é tempo de jogo, tempo de Brasileirão. Acabou agora a 24ª rodada do campeonato. Seguimos aí naquele campeonato de 3, 4 times bons e 16 horríveis, né? Vamos falar dessa rodada aí que começou no sábado. É aquele passar limpo, não tem nada, não vamos entrar em detalhes aqui de nenhum jogo, mas é mais fazer uma passada de limpo aí para todo mundo ver como que foi os jogos, tá? Fluminense e Remo jogaram no sábado, abrindo a rodada do campeonato. O Fluminense venceu por 2-1, tá? O Remo abriu o placar nesse jogo e, por incrível que pareça, vem fazendo bons jogos o Remo dentro dessa última fase do Campeonato Brasileiro, mas sofreu a virada, né? O Fluminense, que está aí com o Marcão como treinador, oficializou aí o Marcão, que sempre foi auxiliar dos auxiliares, né? Sempre esteve aí no Fluminense. Agora vai ficar até o final do ano como treinador. O Fluminense venceu 2 seguidas no Brasileiro, classificou na Libertadores, então vive um bom momento depois da demissão do Zubeldia. Já o Remo continua na zona de rebaixamento, 18º colocado, perdeu uma chance de pontuar e vem sofrendo nesses jogos, mesmo jogando bem, para ganhar. Tivemos também o assustador Internacional jogar junto com o Atlético Mineiro, 0-0, 2 times que vão jogar na Copa do Brasil na semana, clássicos. Então também acho que ninguém quis entrar muito forte nas divididas e tudo mais. O Inter é sério candidato a ser rebaixado, é um dos piores times do campeonato, joga muito mal em casa, fora. E o Atlético Mineiro é um time que está em ascensão aí, né? 11 jogos invicto, com barba, mas foi 0-0, não aconteceu nada, só mesmo a estreia do Fred, volante aí de Copa do Mundo, da seleção brasileira, pelo Atlético Mineiro. Com certeza vai ser um reforço aí que vai ajudar muito a equipe no ano. Cruzeiro e Flamengo jogaram também no sábado, último jogo do sábado, né? Melhor jogo da rodada. Terceira partida seguida entre Cruzeiro e Flamengo. E deu Cruzeiro dessa vez 2-1 de virada. O Flamengo abriu o placar com o Pedro, perdeu uma porrada de gol e tomou a virada, né, com gols de Arroio e do Matheus Pereira, tão criticado por não decidir nenhum jogo, decidiu o que decidiria, né? Fez 2-1 no último lance da partida. O Flamengo, se ele tivesse ganhado essa partida, ele dormiria no sábado como líder, mesmo com um jogo a menos, mas acabou perdendo e viu aí o Palmeiras abrir 6 pontos novamente. Palmeiras que venceu também na rodada, né? O amistoso beneficente Palmeiras e Vasco, que acontece todo ano aí, onde os torcedores do Vasco viajam para São Paulo para comer churrasco, tomar cerveja e tomar goleada, né? Fica aquele clima amistoso, todo mundo se abraçando, e é o vascaíno que sempre toma, ó, todo jogo, 4-1, um amasso do Palmeiras, toma um gol no finalzinho, foi 4-0 basicamente. O primeiro tempo foi muito ruim dos dois, o Palmeiras jogou muito mal, mas em 10 minutos aí, Flávio Lopes fez um golaço, aí teve um pênalti que o Vitor Roque fez, o Maurício fez outro gol aí, e mais uma falha do Léo Jardim, goleiro de R$1 milhão aí, e o Flávio Lopes ainda fez o segundo gol dele, outro golaço. No final do jogo, o Colírio descontou pelo Vasco, mas é isso, né? Vasco 19º, acumulando goleadas aí, sofreu um goleado para todo mundo, e o Palmeiras deu uma resposta no Brasileiro, segue líder com 6 pontos de vantagem. O Flamengo ainda tem um jogo a menos, claro, mas ainda depende só de si para ser campeão. Vitória e Bahia, né? O Bavi, 2-0 Bahia. É um jogo completamente dominado pelo Bahia durante os 90 minutos. O primeiro tempo terminou aí com 18 finalizações do Bahia, mas 0-0. E os gols só saíram mesmo no segundo tempo. O Bahia jogou muito mais que o Vitória. O Vitória é um time que parece que ele tinha engrenado que ele ia sair dessa briga do rebaixamento, mas ele é um time que tem que estar sempre na briga do rebaixamento, então ele já tratou de perder jogos, ficar 6 jogos sem ganhar, se não me engano, para voltar para essa briga, porque não existe briga do rebaixamento sem uma vitória. 2-0, perdeu para o maior rival em casa e vai jogar agora na Copa do Brasil contra o Vasco, né? Vamos ver esse jogo aí, o ruim contra o horrível. Bragantino e Grêmio, né? Outro time aí assustador, que é o Grêmio, horrível, tomou o gol no finalzinho do Bragantino. Bragantino também não fede nem cheira, gol daquele Gustavo Marques lá, que deu aquela declaração contra a árbitra no jogo contra o São Paulo aí, o Fera, que é capitão agora do Bragantino, para você ver o nível do Bragantino, mas ganhou 1-0, gol de cabeça no último lance. O Grêmio afundado, é o pior time, eu acho, desse recorte aí da zona do rebaixamento, é o Grêmio.
e a Chapecoense para mim são os dois piores. O Grêmio para mim é pior até que o Vasco, que é ruim. Então assim, muito preocupante o cenário dos gaúchos nesse campeonato. Grêmio que pega o Inter, né? Grenal na quinta-feira pela Copa do Brasil, mas é um time assim assustador. Teve aí também Chapecoense e São Paulo, né? Conseguiram perder para Chapecoense além do Santos. Então parabéns aí São Paulo, entrou aí no seleto grupo de 2 times que perderam para Chapecoense do campeonato 1-0. São Paulo também, se não fosse o Crespo no campeonato, no começo do campeonato, São Paulo essa situação aí estava em 19º, 20º, porque ele tirou muitos pontos da cartola e o São Paulo, o Dorival Júnior não ganhou com o São Paulo no Campeonato Brasileiro ainda, né? Uma loucura, ele só ganhou jogos pela Sul-Americana. Então, São Paulo não tem nada, é um time ruim, devendo salário aí pelo que saiu hoje no noticiário. A torcida organizada foi cobrar um CT. Então, assim, São Paulo oficialmente entrou na gangue do rebaixamento, né? Essa gangue aí que cada rodada que passa, estamos recrutando, a gente está recrutando participante pra gente ficar brigando pra ver quem vai cair, quem joga pior. E o São Paulo é o mais novo membro. Santos e Mirassol 1-1, já falei desse jogo no vídeo, não vou ficar repetindo aqui, né, essa desgraça. Coritiba e Corinthians 2-1, Coritiba aí não venceu o Corinthians aí há mais de 6, 7 anos, venceu por 2-1, Corinthians também é um time feio. O Memphis Depay entrou só no segundo tempo, jogando com o Pedro Raul ainda, sem o Yuri Alberto, poupou o Hugo Souza, Mateuzinho, Matheus Bidu, é um show de horrores. E o Coritiba que vem muito bem no campeonato, né? O 9º colocado, o 8º eu acho, fazendo uma grande campanha. Não era um dos candidatos a ser rebaixado, mas não vai, tá fazendo um bom campeonato. E vem vencendo todos os paulistas, né? Venceu o Corinthians 2 vezes, porque venceu na Neoquímica Arena, venceu no Coritiba, venceu o Santos, venceu o São Paulo, só não venceu mesmo o Palmeiras, mas os outros, venceu o Bragantino também. Então tá papando todos os paulistas aí. O Coritiba vem fazendo um grande campeonato e o Corinthians segue ali na 10ª colocação. Não vai brigar para cair, mas também não vai brigar lá em cima. E o foco do Corinthians com certeza na Libertadores. E tivemos agora, né, o encerramento da rodada com Botafogo, Atlético Paranaense 3-2 para o Atlético Paranaense. Botafogo jogou melhor, mas o Atlético Paranaense fora de casa aí, 3º colocado do Campeonato Brasileiro, é um time que não perde muitas chances. É fatal quando ataca, quando faz contra-ataque, e fez isso novamente. Nem ele sabe como ele fez 3 gols, mas ele fez, venceu o jogo, segue lá em cima. E mais um jogaço do Viveiros, artilheiro do campeonato com 17 gols. Impressionante que joga esse colombiano aí, e vencendo realmente a surpresa do campeonato. Bom, o Campeonato Brasileiro desse ano, ele é extremamente nivelado para baixo, tirando ali Palmeiras, Flamengo e o Cruzeiro. Todos os outros times são times muito ruins, que fazem partidas horríveis. Geralmente quando se enfrentam é pior ainda. Então é realmente impressionante. Aí se a gente pudesse elencar aí quais são os 17 piores times do Brasileirão, sem a tabela, só colocando o elenco, a folha salarial, dificilmente a gente colocaria alguns times que têm folhas salariais bizarras, muito altas, salários absurdos, mas não jogam absolutamente nada. E é a cena do Campeonato Brasileiro desse ano. Jogos ruins. Essa volta da Copa do Mundo aí tem sido sofrida. Alguns jogos assim que não dá pra gente nem comparar com um jogo médio-baixo da Copa do Mundo. Então é bem ruim, é bem triste, porque é o produto do Brasil que a gente mais valoriza, que a gente mais dá importância, mas infelizmente o nível tem sido muito abaixo. E se a CBF quisesse rebaixar 10 times, com certeza teremos 10 rebaixados merecidamente, porque o nível é baixíssimo. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, seu comentário. Se o time ganhou na rodada, deixa aqui nos comentários também. Tamo junto, curte e compartilha. Até a próxima.